Ela sempre acreditou que a vida real não começa com música tensa, nem com avisos dramáticos. Começa assim, com a luz da manhã entrando tímida pela fresta da cortina, com o cheiro de café Riquem, passado misturado ao sabonete do banheiro, com o barulho distante de um carro arrancando na rua. Se você estivesse ali, naquele instante, juraria que não havia nada de errado. E é exatamente isso que torna tudo mais perturbador, porque algumas histórias começam quando parece que nada vai acontecer. Você já teve essa sensação estranha de que a calma está calma demais? Ela se move pela casa no piloto automático. Pés descalços, tocando o chão frio, mãos repetindo gestos que o corpo decorou ao longo dos anos. A xícara preferida, a mesa posta do mesmo jeito, o relógio, marcando sempre o mesmo atraso. Tudo é familiar, confortável, seguro. Mas há um silêncio diferente no ar, quase imperceptível, como quando uma sala parece maior depois que alguém sai sem se despedir. Não dói ainda. Não assusta, só incomoda, como uma coceira que você tenta ignorar. E por que esse incômodo surge justamente agora? Ela pensa nele. No marido, no jeito como ele saiu mais cedo naquela manhã, no beijo rápido demais, no sorriso correto demais. Nada errado, nada que justificasse desconfiança. Ainda assim, algo ficou suspenso no ar, como uma frase que não foi terminada. A esperança insiste em organizar tudo, em dizer que amor também é rotina, que não se pode desconfiar de cada detalhe. Mas o coração, esse traidor silencioso, percebe nuances que a razão finge não ver. Desde quando gestos comuns começam a parecer ensaiados, a caça contínua olhe. Inteira, limpa, quase bonita demais para um dia comum. As paredes guardam risos antigos, promessas feitas em voz baixa, planos que pareciam eternos. É fácil esquecer que lugares também absorvem segredos, que objetos escutam, que o cotidiano às vezes é só uma cortina bem passada, escondendo algo que não quer ser visto. Ela não sabe disso ainda, ou talvez saiba, num nível que ainda não ousa acessar, porque admitir seria atravessar uma linha sem volta. E quem escolhe atravessar uma linha dessas sem ter certeza do que vai encontrar do outro lado? Antes de sair do cômodo, ela para por um segundo. Um segundo apenas. O olhar prende em algo aparentemente irrelevante. Algo que não deveria chamar atenção. Algo que sempre esteve ali. Oh, you, talvez, não. O tempo parece falhar, como se o mundo pedisse uma pausa. Ela franze a testa, respira fundo, e segue em frente, tentando não pensar demais. Ela tentou ignorar. De verdade. Porque o detalhe era pequeno demais para justificar qualquer alarme. Pequeno demais para mudar o rumo de um dia inteiro. Mas você sabe como é. Quando algo chama a atenção sem pedir permissão, não adianta fingir que não viu. O olhar dela volta sozinho, quase contra a vontade, como se aquela coisa discreta tivesse puxado um fio invisível dentro da cabeça. E o mais estranho não é o que é. É o fato de não fazer sentido estar ali. A casa ainda cheira a café. O rádio murmura. Uma música qualquer. O mundo segue no ritmo habitual. Só que agora existe um ponto fora do lugar, como uma mancha mínima em uma roupa perfeitamente passada. Um objeto deslocado. Um sinal sutil nada escandaloso. Nada que rendesse uma explicação imediata. Mas o cérebro humano odeia incoerências. E o dela começa a trabalhar em silêncio, conectando lembranças antigas, horários vagos, conversas esquecidas. Você já sentiu essa urgência estranha de entender algo antes mesmo de saber por quê? Ela se aproxima devagar, quase com cuidado excessivo, como se o simples ato de olhar pudesse transformar aquela suspeita em algo real demais. Os dedos tocam a superfície fria, reconhecem a textura. Confirmam que não é imaginação. Está ali. Definitivamente, ali. E agora surge a pergunta, que ninguém gosta de fazer. Desde quando? A memória tenta ajudar, mas falha.
Ontem isso não estava aqui? Ou estava e ela não percebeu? A dúvida se instala, confortável e cruel, como quem pretende ficar. Por um instante, ela ri sozinha. Um riso curto, nervoso, daqueles que servem mais para afastar pensamentos do que para expressar humor. Amor também é confiar. Ela pensa. Amor também é não transformar detalhes em monstros. Ainda assim, o coração bate um pouco mais rápido, traindo o discurso racional, porque certas coisas não gritam. Elas sussurram. E o sussurro, quando ouvido, nunca mais some completamente. Ela se afasta. Tenta retomar a rotina, mas agora tudo parece ligeiramente diferente. A luz parece mais dura. Os sons, mais nítidos, o silêncio, mais atento. Aqui detal continua Ollie, mesmo fora do campo de visão, ocupando espaço dentro dela, um ponto de interrogação plantado no meio da manhã. E o pior, não é o medo do que pode significar. É a sensação incômoda de que aquilo é apenas o começo. A dúvida não chega gritando. Ela chega educada. Pete se senta num canto da mente como quem promete não incomodar. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Porque, quando você percebe, já deu espaço demais. Ela tenta seguir o dia, se ocupar, lavar a louça, responder mensagens, fingir que aquele detalhe fora do lugar não abriu nada por dentro. Mas abriu. Abriu uma fresta pequena, quase invisível, por onde pensamentos começam a entrar, sem avisar. Você já tentou desver algo que não deveria ter visto? Ela se pega, revisando cenas antigas, como quem rebobina um filme em câmera lenta. Conversas banais ganham novas entonações. Horários que nunca chamaram atenção agora parecem folgados demais. Lapsos que antes eram esquecidos voltam com peso. Não há prova alguma, e isso deveria tranquilizar, mas acontece o oposto. Porque a ausência de prova não traz paz. Traz espaço. E espaço é onde a imaginação trabalha melhor. Será que sempre esteve ali e ela escolheu não perceber? O corpo reage antes da mente aceitar. Um aperto leve no estômago, uma respiração que não completa. A sensação estranha de estar exagerando e, ao mesmo tempo, não exagerando nada. Ela se acusa de paranoia, de insegurança, de procurar problema onde talvez só exista rotina. Amor também é isso. Ela pensa. Escolher acreditar. Só que acreditar, agora, exige um esforço consciente. E desde quando confiar virou um exercício tão cansativo? Ela observa o próprio reflexo no vidro da janela. Parece a mesma pessoa, mas não é. Algo mudou no olhar. Uma sombra nova, discreta, quase elegante, como uma nuvem passando na frente do sol. Não escurece tudo ainda, mas altera as cores. O mundo segue normal demais para alguém que acabou de perceber que a normalidade pode estar mentindo. E se o perigo não for o que ela imagina, e sim o que ela ainda não consegue imaginar? O telefone vibra em cima da mesa. Um som seco, curto, inofensivo. Ela olha sem pensar, mais por reflexo do que por intenção. Não é nada demais. Não deveria ser. Mesmo assim, o coração acelera como se soubesse de algo que a razão ainda não alcançou. Ela pousa o aparelho de volta, devagar demais, como se estivesse lidando com algo frágil. Ou explosivo? Você atenderia? Ou fingiria que não ouviu, só para ganhar mais alguns segundos de paz? Conta aqui nos comentários, porque essa escolha muda tudo no que vem a seguir. A verdade não aparece inteira. Ela nunca aparece. Vem em pedaços mal recortados, como um vidro quebrado que reflete imagens diferentes dependendo do ângulo. E o primeiro pedaço surge quase por acaso, sem dramaticidade, sem trilha sonora, sem aviso. Um gesto simples, um toque rápido demais na tela, um movimento automático que ele sempre fez, mas que hoje pareceu defensive. Estranho como o corpo entrega antes da palavra, não é? Ela não confronta. Ainda não. Prefer observer, como quem tenta decifrar um idioma novo, usando apenas expressões faciais. O ambiente continua o mesmo.
mas a percepção muda tudo. As cores ficam um pouco mais frias, os sons mais metálicos. Cada frase dita por ele carrega um peso invisível, como se houvesse algo escondido entre as palavras. Nada é explícito, nada é definitivo. E talvez isso seja o mais cruel, porque a mente começa a completar sozinha os espaços vazios. O que você faria com essas lacunas? Outro fragmento surge. Pequeno, quase insignificante para quem não está atento. Um horário que não bate, uma explicação correta demais, um detalhe que parece ensaiado como uma resposta decorada. Ela sente aquele calor subir pelo peito. Não de raiva, mas de reconhecimento. Como quando você percebe que já esteve nesse lugar antes, mesmo jurando que não. A esperança ainda tenta negociar. Talvez seja só coincidência. Talvez ela esteja cansada. Talvez amar seja aceitar o. Talvez. Mas até quando? Ela se lembra de momentos antigos, felizes, simples, verdadeiros. Usa essas lembranças como escudo, como prova de que aquilo não pode ser real. Pessoas não mudam assim, de repente. Histórias longas não se desfazem por um detalhe. Só que a verdade não pede permissão para contradizer o que a gente quer acreditar. Ela se infiltra, silenciosa, e cada novo fragmento não grita, apenas confirma. Você acha que a confirmação dói mais do que a dúvida? Quando o terceiro pedaço aparece, o corpo dela reage, antes que o pensamento se organize. Um frio imediato, como se alguém tivesse aberto uma janela em pleno inverno. Agora não é mais uma sensação solta, é um padrão começando a se formar. Ainda incompleto, ainda borrado, mas real o suficiente para machucar. Ela entende, naquele instante, que não está mais procurando respostas. Está adiando uma conclusão. E talvez o próximo fragmento seja grande demais para ignorar. Às vezes, a verdade não precisa ser dita. Ela se apresenta sozinha, senta entre duas pessoas e olha nos olhos. Foi assim. Nenhuma discussão. Nenhum grito. Apenas um instante suspenso, pesado, em que o tempo pareceu desacelerar, só para que ela pudesse entender tudo de uma vez. O olhar dele não era de quem foi pego, era de quem cansou de esconder. E isso, de algum modo, doeu ainda mais. Você já sentiu essa dor estranha de perceber algo antes mesmo de ouvir? Ela sustenta o olhar por alguns segundos a mais do que o normal. O mundo ao redor fica desfocado, como se alguém tivesse girado o anel de foco da câmera só para destacar aquele rosto tão conhecido e, ao mesmo tempo, tão distante. Ali não havia explicações. Não havia justificativas. Havia confirmação. Um acordo silencioso firmado sem palavras, onde ambos sabiam exatamente o que estava sendo revelado. Amor, naquele momento, não era abraço. Era pessoan. Era queda. Era lucidez. Será que existe algo mais cruel do que finalmente entender? Ele desvia os olhos primeiro. Sempre é assim, não por respeito, mas por alívio. Como se, ao quebrar o contato visual, pudesse desfazer o que acabou de admitir sem dizer nada. Ela sente algo se romper por dentro, não com barulho, mas com um estalo seco, quase elegante. No o arriva. Ainda não. É luto. Luto por algo que estava vivo segundos atrás, e agora já pertence ao passado. Quantas coisas morrem dentro de uma pessoa antes que o corpo perceba? Ela poderia falar, poderia perguntar, poderia exigir detalhes que só aprofundariam a ferida, mas permanece em silêncio, porque algumas respostas não libertam. Aprisionam. O silêncio, naquele instante, é a única forma de controle que resta. Ela percebe que nunca mais vai olhar para ele do mesmo jeito, que algo essencial mudou de lugar. E o mais assustador não é a traição em si, é a clareza que vem depois dela. Você acha que o silêncio protege ou prepara algo muito pior? Quando ela finalmente se afasta, o chão parece instável,
como se a casa tivesse perdido a fundação. Cada passo ecoa mais alto do que deveria. O ar pesa nos pulmões. Há uma decisão se formando. Ainda sem nome, ainda sem contorno, mas já irreversível. Ela entende que este não foi o fim, foi o ponto sem retorno. E o que vem depois não pede permissão. A noite chega sem cerimônia, como se soubesse que não precisa pedir licença. As luzes da casa são apagadas uma a uma, mas nada escurece de verdade. Pelo contrário, tudo fica mais nítido. O tic-tac do relógio parece mais alto, o zumbido distante da rua mais insistente, o lençol mais áspero contra a pele. Ela deita, fecha os olhos e percebe que dormir não é mais uma opção. Você já ficou acordado quando o silêncio começa a falar demais? O corpo está exausto, mas a mente corre em círculos, como um animal preso que procura saída. Cada memória aparece sem ser chamada. O primeiro encontro. As promessas ditas em voz baixa, as decisões tomadas, juntas. Ela revisita tudo com uma lupa cruel, procurando sinais que talvez sempre estiveram ali. Não há gritos internos. Não há choral, só um vazio pesado, denso, que ocupa o espaço, onde antes havia certeza. Em que momento confiar deixou de ser seguro? Ela vira de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, como se o desconforto fosse físico. Mas não é. É moral. É existencial. Ficar ou partir. Perdoar ou desaparecer. Continuar sendo quem sempre foi. Ou aceitar que aquela versão não serve mais. O amor ainda existe, mas agora parece deslocado, como um móvel bonito que não cabe mais naquele cômodo. Você já percebeu que algumas escolhas não têm opção indolor? Em algum ponto da madrugada, ela se levanta, anda pela casa em silêncio, tocando objetos familiares, como quem se despede sem admitir. A cozinha cheira a frio. O corredor parece mais longo. O espelho devolve um rosto calmo demais para quem está em ruínas por dentro. Essa calma assusta. Não é resignação, é uma decisão, amadurecendo em silêncio. Porque quando a dor para de gritar, é sinal de que algo mudou de lugar. Você também sente medo? Quando a raiva não vem, ela senta à mesa, observa o espaço vazio à frente e imagina uma conversa que não vai acontecer. Não agora, talvez nunca. Algumas palavras começam a se formar dentro dela, não como desabafo, mas como síntese. Poucas, precisas. Palavras que não pedem explicação, nem oferecem segunda chance. O céu lá fora começa a clarear lentamente, e com a luz vem uma estranha sensação de alívio, como se a noite tivesse servido apenas para confirmar o inevitável. Você escreveria algo? Ou simplesmente iria embora? Antes de voltar para o quarto, ela para outra vez. O mesmo tipo de pausa do começo da história. Um instante suspenso. A diferença é que agora, ela sabe exatamente o que está prestes a fazer. Ainda não é a despedida. Ainda não é o fim, mas é o último momento de hesitação. E quando essa hesitação acaba, nada permanece igual. Algumas despedidas não fazem barulho. Elas se escrevem. Foi. A casa ainda dormia quando ela se sentou à mesa. A luz fraca desenhando sombras longas nas paredes. O cheiro de madrugada misturado ao papel em branco. Não havia pressa, não havia lágrimas caindo sobre a folha, apenas uma calma estranha, quase respeitosa, como se aquele fosse um ritual antigo que ela finalmente aceitava cumprir. Você já percebeu como decisões definitivas costumam chegar silenciosas? As palavras não surgem de uma vez. Elas vêm escolhidas, medidas, como quem sabe que cada sílaba vai sobreviver a ela. Nada de acusações diretas. Nada de explicações longas. O recado não pede desculpas, nem exige arrependimento. É curto, frio, o suficiente para assustar. Humano, o bastante para doer. Cada frase parece carregar mais do que diz, como uma porta entreaberta que revela apenas parte do que existe atrás. O que fica implícito, às vezes, pesa mais do que o que é dito.
Não pesa? Ela relê uma vez, depois outra. Não corrige. Não suaviza. O texto não foi feito para confortar. Foi feito para permanecer. O papel absorve a decisão como se fosse definitivo demais para voltar atrás. Ali não está apenas o fim de um casamento, mas o encerramento de uma versão dela mesma. Uma versão que acreditava, que esperava, que explicava demais. E abandonar essa versão dói quase tanto quanto a traição. Você conseguiria deixar para trás quem você foi? O recado fica em um lugar impossível de ignorar. Nem escondido, nem exhibido, exatamente onde precisa estar para ser encontrado sem esforço. Um gesto calculado, quase cruel, em sua simplicidade. Ela sabe que ele vai ler. Sabe que vai reler. Sabe que algumas frases vão ecoar por dias, talvez anos. Não é vingança, é consequência. E consequências têm um jeito próprio de ensinar. Você acha que algumas palavras podem assombrar mais do que a ausência? Antes do sair, ela olha a casa pela última vez. Não como quem sente saudade, mas como quem confirma algo. O silêncio agora é outro. Mais firme. O ar parece mais leve, quase honesto. Ela fecha a porta sem pressa, sem dramatização, levando consigo apenas o que cabe em uma escolha consciente. O recado fica. A história, não. E quando ele finalmente ler aquelas linhas, vai perceber que elas não falam apenas de traição. Falam de algo muito maior. O problema não é ir embora. O problema é não voltar. E isso fica claro rápido demais. O primeiro dia passa com justificativas improvisadas, mensagens não respondidas, uma esperança infantil de que tudo seja apenas uma pausa mal explicada. No segundo, o silêncio já pesa diferente. Não é descanso. E a casa começa a parecer grande demais para uma pessoa só, como se os cômodos estivessem se expandindo para engolir quem ficou. Você já sentiu quando o silêncio muda de intenção? Ele relê o recado. Uma vez, 2, 10. Cada leitura revela algo novo, como se as palavras se reorganizassem sozinhas durante a noite. O que antes parecia apenas frio, agora soa definitivo. Há frases que incomodam mais do que deveriam, outras que ele jura não entender completamente. Não há endereço, não há promessa de contato. Apenas um ponto final, onde ele esperava reticências. E pontos finais têm um talento cruel para não permitir continuação. O que você faz quando não há resposta possível? Os dias seguintes trazem movimento externo e caos interno. Perguntas surgem, primeiro discretas, depois insistentes. Amigos, familiares, vozes que falam baixo demais ou alto demais. Ele responde como pode, mas nenhuma explicação parece suficiente, nem para os outros, nem para si mesmo, porque explicar exige compreender, e compreender, agora, parece distante. O recado volta à mente em momentos aleatórios, como um alarme, que toca sem horário marcado. Será que ela planejou tudo? Ou decidiu no último instante? Quando a palavra desaparecida é dita em voz alta pela primeira vez, o ar muda. Some. Desaparecida. Não soa real. Parece grande demais para aquela história doméstica, para aquela mulher comum, para aquele casamento que parecia normal aos olhos de quem passava. Policiais entram e saem. Anotações são feitas. Perguntas repetidas, mas ninguém encontra nada que faça sentido. Nenhuma mala evidente. Nenhum bilhete extra. Nenhuma pista clara. Apenas o recado. Sempre ele, sempre presente. Você também desconfiaria de algo tão limpo? As noites ficam piores, porque agora, ele não está sozinho apenas com a culpa, mas com a possibilidade de que ela tenha ido longe demais, ou fundo demais, ou para um lugar que não aceita retorno. A mente cria cenários que ele tenta afastar, mas que voltam com mais força. O medo não vem em ondas. Vem em gotejamento constante, e cada gota cai exatamente na mesma pergunta.
E se eu nunca mais souber? Você consegue conviver com um mistério que não pede permissão? Enquanto os dias passam e as buscas se tornam mais formais, algo começa a incomodar quem observa de fora. O recado não soa como pedido de ajuda. Não soa como fuga impulsiva. Soa como preparação. Como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo quando escolheu aquelas palavras. Há um momento em que o recado deixa de ser apenas um recado. Ele se transforma em algo vivo, algo que observa. No começo, ninguém percebe. As palavras parecem claras demais, simples demais, mas o tempo faz um trabalho estranho, com frases curtas. Ele cria camadas, e, à medida que os dias passam, algumas dessas frases começam a soar erradas, não pelo que dizem, pelo que evitam dizer. Você já voltou a um texto antigo e teve a sensação de que ele mudou enquanto você não estava olhando? Ele lê outra vez, agora mais devagar, como quem procura falhas microscópicas em uma superfície lisa. Há escolhas específicas ali. Verbos no tempo certo. Ausência aos calculados, nada soa impulsivo, nada soa desesperado. Esse é porque pessoas que fogem costumam deixar rastros emocionais. Exageram. Explicam demais. Ali não. Ali existe controle, um tipo de calma que não combina com desespero. E se ela não estivesse pedindo socorro, e sim, encerrando algo, outras pessoas começam a ler o recado também. Policiais, um parente, alguém que não a conhecia tão bem. E é curioso como cada leitor reage de forma diferente, como se o texto espelhasse quem o encara. Alguns veem dor, outros veem frieza. Há quem enxergue ameaça onde antes só havia despedida. O papel permanece o mesmo, mas o significado escorre pelos dedos. Palavras não mudam, olhares mudam. Qual interpretação você teria? Uma frase específica passa a incomodar mais do que as outras. Não chama a atenção de imediato, precisa ser relida fora de ordem. Pensada fora de contexto. É ali que algo se encaixa errado, como uma peça que parece pertencer a outro quebra-cabeça. Aquela frase não explica o passado, ela aponta para frente, para depois, para um cenário que ainda não aconteceu, ou que já estava em andamento. O estômago aperta quando essa possibilidade surge. Desde quando despedidas falam do futuro, ele começa a se perguntar se foi realmente o último a saber, se aquela decisão não vinha sendo construída em silêncio há muito mais tempo. Pequenos comportamentos agora ganham outro peso. A tranquilidade dela, a ausência de confronto, a precisão do recado. Tudo parece parte de um desenho maior que ele. Só agora começa a enxergar, tarde demais. A traição pode ter sido o gatilho, mas talvez não tenha sido o plano. E se ele nunca foi o centro dessa história? À noite, sozinho, ele dobra o papel com cuidado excessivo, como se pudesse ferir algo que já está ferido. Guarda. Depois, tira de novo. Há uma sensação crescente de que aquele recado não foi feito apenas para ser lido uma vez. Foi feito para ser lembrado, revisitado, decifrado aos poucos, como uma mensagem deixada, para quando fosse tarde demais, para impedir qualquer coisa. Algumas histórias não terminam. Elas se acomodam, se instalam no tempo como uma pergunta que ninguém mais tenta responder em voz alta. Os anos passam. A vida segue com a brutalidade normal de quem precisa continuar. E ainda assim, o nome dela surge de vez em quando, em conversas baixas, em arquivos empoeirados, em lembranças que insistem em não fechar. Oficialmente, ela nunca foi encontrada. Nenhuma prova definitiva. Nenhum corpo, nenhuma explicação que faça o mundo voltar ao lugar. Só um espaço em branco, onde antes havia uma pessoa inteira. Você já percebeu como a ausência pode ser mais pesada do que qualquer presença? Ele muda. Não de forma visível no começo, mas profundamente. Aprende a viver com olhares atravessados, com suspeitas silenciosas, com a culpa que não precisa de sentença para existir. O recado nunca sai da mente.
não como acusação direta, mas como espelho. Cada frase volta em momentos inesperados, sempre com um significado ligeiramente diferente. O que antes parecia despedida, agora soa como fechamento. O que parecia dor, soa como decisão. O tempo não responde perguntas, ele apenas as afia. E algumas verdades cortam mais, depois de muitos anos. As buscas cessam. Os arquivos são fechados. A casa muda de dono. A rotina vence o mistério, como quase sempre acontece. Mas há algo que não se apaga. A sensação incômoda de que ela fez exatamente o que queria fazer. Não por impulso, não por desespero, mas por escolha. Talvez o desaparecimento tenha sido a única forma de retomar o controle de uma história que deixou de ser dela muito antes da traição. Talvez desaparecer tenha sido menos fuga e mais afirmação. Você já pensou que ir embora também pode ser uma forma de dizer basta? Em algum lugar, em algum tempo, ela pode estar vivendo outra versão de si mesma. Ou talvez o desaparecimento não seja um lugar, mas um estado. O recado, nesse sentido, cumpre seu papel final. Não explica, não acusa, não implora. Ele encerra, como um ponto firme, no fim de uma frase longa demais. E quem fica é que precisa aprender a ler o silêncio depois dele. Porque algumas despedidas não querem ser entendidas, querem apenas ser respeitadas. E agora que a história chegou até aqui, a pergunta que sobra não é onde ela está, é outra, mais desconfortável, mais íntima. Se você estivesse no lugar dela, você teria ido embora da mesma forma? Ou teria ficado para enfrentar tudo? Escreve aqui nos comentários o que essa história te fez sentir. Porque às vezes, a resposta que damos revela mais sobre nós do que sobre ela.